Capítulo é o de número 16. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O versículo de número 6. Atos capítulo 16 e versículo de número 6. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Diz assim, para ganharmos tempo. Eu preciso de um pouco de água para refrescar aqui o negócio. Diz assim, para ganharmos tempo. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, eu tenho que entregar o que o Senhor colocou no meu coração. Até então, quando eu cheguei aqui em Salvador, eu não tinha uma palavra para hoje, sendo que eu sabia que estava ministrando aqui já há alguns dias, porque o pastor me fez o convite, mas eu orei e não veio uma palavra. Eu estava indeciso e o Senhor Jesus me deu uma palavra quando eu orava aqui para esta igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje é um culto de inauguração, também é um culto de missões, também é um culto de libertação, é um culto em que nós devemos nos alegrar na presença de Jesus Cristo. Escute-me o que eu vou lhe dizer. Quando nós estamos falando, eu quero dar um tema a esta palavra, rápida. O tema é: o que acontece, ou o que acontece quando um homem obedece à voz do Espírito de Deus? Glória a Deus. O que pode acontecer, o que pode ocorrer quando um homem e uma mulher se dispõem a obedecer à voz do Espírito de Deus? Quero já falar para todos que esta não é uma palavra que tem uma direção única. Esta é uma palavra aonde o Senhor Jesus Cristo estará falando com todos quanto aqui entraram. Louvado seja o nome de Jesus. Me faltaria tempo para narrar-lhes aqui toda a história, desde o dia em que o apóstolo Paulo se converteu até o dia em que aconteceu isto aqui com ele. Faltava-me tempo para isso. Mas pegando aqui deste capítulo, eu preciso dizer a vocês que quando Jesus Cristo tem uma obra na vida de alguém, muitas coisas acontecem na vida desta pessoa. Quando Jesus Cristo tem uma obra na vida de uma pessoa, começa a acontecer as indecisões, começa a acontecer as dúvidas, começa a acontecer coisas que a pessoa começa a se perguntar: por que isto está acontecendo, ocorrendo comigo?
quando Jesus Cristo tem uma obra na vida de uma pessoa. Escute-me. Glória a Deus. O que aconteceu aqui nesta passagem foi que quando o apóstolo Paulo, missionário de Jesus Cristo, consagrado para isto, ele queria ir a um lugar ministrar a palavra do Senhor. Ele queria ir a uma região pregar a palavra de Jesus Cristo. E diz aqui o texto sagrado que, na direção em que ele desejava ir, o Espírito Santo não o permitiu que ele fosse. Aí diz mais abaixo que de noite apareceu, ou melhor, o apóstolo Paulo teve uma visão. E na visão que o apóstolo Paulo tem, aparece alguém dizendo a ele que era necessário ele atravessar a Macedônia para ajudar alguém. Aleluias! E quando isto acontece, eu vou ser rápido e objetivo. Acontece 3 milagres extraordinários por causa de uma decisão do apóstolo Paulo. Se o apóstolo Paulo não obedece à voz do Espírito Santo, estes milagres não iriam acontecer. Aleluias! Quando ele vai para a Macedônia, diz a Bíblia que chegando na cidade de Filipos, ele encontra uma mulher chamada de Lídia. E diz a Bíblia que ele prega para esta mulher, e a mulher aceita Jesus como Salvador da sua vida. Glória a Deus! Mas isto aconteceu porque ele não atentou para o que ele queria fazer, e sim para o que Jesus Cristo queria que ele fizesse. Glória a Deus! É difícil, é praticamente impossível, dentro de uma palavra como essa, não colocar aqui a pessoa do pastor Val, do pastor José Val. Em uma mensagem como essa é impossível não colocá-lo dentro desta palavra, porque é assim. Quando Jesus tem algo com você aqui, ali não vai dar certo. Quando Jesus quer que você venha para cá, você não pode ir para lá. E Paulo, quando ele obedeceu a voz do Espírito Santo, diz que após Lídia se converter, ele passa em um lugar, pregando pela cidade, e nos diz o texto que durante alguns dias uma jovem atrás de Paulo e Silas começava a dizer: estes homens são servos do Deus Altíssimo, estes homens que está pregando são servos do Deus Altíssimo. O que a moça estava falando era uma verdade, era fato, mas Paulo, obediente à voz do Espírito, porque seria loucura, seria suicídio abrir uma obra como essa se você não tivesse os ouvidos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Aleluia! Seria suicídio vir para aqui, alugar um ponto como esse, ou comprar, não sei, convidar as pessoas para pregar a palavra de Cristo aqui, e você não conhecer a voz do Espírito, e você não entender o que é que o Espírito quer, você não compreender para onde o Espírito vai lhe levar, seria suicídio. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha os ouvidos sensíveis ao Espírito de Deus. Aleluia! Quando o Espírito de Deus falava ao seu ouvido, ele estava pronto para atender. Mas escute o que eu vou lhe dizer. É independentemente do que fosse necessário fazer, ele estava pronto para atender o chamado de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Em uma obra como essa haverá dias em que o Espírito Santo
mostrará aqui em cima deste santuário pessoas que entraram neste lugar sofrendo. E o Espírito Santo testificará dentro do seu coração, dizendo: foi por isso que eu lhe trouxe a este lugar. Foi por isso que eu não permiti que você ficasse naquele lugar, porque a obra que eu tinha era aqui. E Paulo, já indignado com aquela situação, diz o texto que ele olha para a mulher, para a moça, e diz: em nome de Jesus Cristo, sai dela, espírito maligno, eu te repreendo no nome de Jesus Cristo. E a moça foi liberta. Por causa da libertação da moça, porque sempre é assim. O rapaz está nas drogas, a moça está na prostituição, ele entra dentro desta casa, chega, sai liberto, volta para casa, quando pisa os pés dentro de casa e diz: eu sou crente, a mãe quer bater nele, o pai quer perseguir ele. Mas por que, como é esse negócio? Será que é melhor morrer nas drogas? Será que é melhor deixar a jovem possuída por um espírito maligno? Paulo e Silas são apanhados, são chicoteados simplesmente porque usou a autoridade do nome de Jesus Cristo e disse: sai dela, espírito maligno. O ministro de Deus, eu, você, nós, todos aqui, nós não temos culpa de Deus nos ter dado esta autoridade. Nós não temos culpa de Deus olhar para você e dizer: você que eu quero na minha obra. Nós não temos culpa de você ser canal de bênção para a libertação de outros. É necessário ser sensível ao Espírito de Deus. É necessário as pessoas amigas que ainda não são crentes, que entraram neste lugar, o Espírito Santo está falando com vocês. É necessário vocês entenderem que todas as vezes que vocês entrarem neste recinto, Deus tem já uma palavra preparada para o seu coração, de acordo com a sua necessidade. Haverá dias em que você vai dizer: esse pastor conhece a minha vida. Não é, é o Espírito que conhece. Glória a Deus! Quem conhece todas as coisas é o Espírito Santo e não o pastor. E quando Paulo e Silas foram presos, chicoteados e açoitados naquela prisão, tudo isso por causa que eles ouviram, obedeceram a voz do Espírito Santo. Glória a Deus! É assim, irmãozinho. É porque nós, seres humanos, achamos que quando Deus diz: vai para ali, tudo vai ser maravilhas. Mas há espinhos a ser pisados. Eu não estou profetizando maldição, mas haverá dias em que por algum motivo alguns não poderão vir, e o pastor vai ter que estar aqui orando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Haverá dias em que a casa vai encher, vai precisar de arrumar um lugar para outros. Mas haverá dias em que você sairá daqui com o coração triste, dizendo: por que, Senhor, que está acontecendo isto? É o inimigo tentando parar, tentando embarrear, tentando colocar impedimentos, colocando no seu coração, dizendo: não foi isto que seria, não seria o certo fazer isto, eu lhe trouxe aqui, não foi para isso, foi para outra coisa. Porque dentro do coração de Paulo e Silas poderia ter passado isto. Aqui não está escrito, mas quem sabe eles poderiam ter pensado: se nós fôssemos para outra região onde pensávamos ir, agora nós não estaríamos presos. Eles poderiam ter deduzido desta forma. Mas quando o Espírito Santo, amados, diz para você dentro do seu lar: vai para a igreja hoje porque eu tenho um propósito. Vai para a igreja hoje porque eu preciso ter um particular contigo, eu preciso